Olá, eu sou o Pedro e esse é mais um vídeo do canal O Que Me Ajuda. No vídeo anterior, vimos uma evolução da teoria atômica após a descoberta da primeira partícula subatômica, o elétron, realizada por J. J. Thomson, segundo o qual o átomo seria um aglomerado de partículas carregadas negativamente, os elétrons, imerso em uma grande massa de cargas positivas. Apesar da teoria de Thomson explicar as características dos raios catódicos e a natureza elétrica do átomo, ainda supunha que o átomo era contínuo, uma grande esfera maciça. Coube a Ernest Rutherford por abaixo a teoria do átomo maciço. Rutherford e sua equipe, estudando a emissão de partículas alfa, partículas de carga positiva, buscavam descobrir a localização das partículas de carga positiva do átomo. Para tanto, realizaram um experimento no qual bombardeavam uma finíssima lâmina de ouro com partículas alfa. Ele utilizou uma caixa de chumbo com material radioativo à base de plutônio para emitir partículas alfa por um minúsculo orifício. Essas partículas estavam direcionadas para o centro de uma finíssima lâmina de ouro cercada de uma barra circular coberta de material fluorescente, como os utilizados em exames de raio-x. A função desse material era indicar onde as partículas iriam se chocar após atingirem a placa de ouro. Ao contrário do esperado, cerca de 99% das partículas alfa simplesmente atravessaram a lâmina de ouro sem sofrer qualquer desvio. Do restante das partículas que sofriam desvio, apenas uma a cada 20.000 voltavam para o local onde foram emitidas. Como a grande maioria das partículas não desviavam, Rutherford e seus colaboradores concluíram que, ao contrário do que se pensava, o átomo não era contínuo e possuía grandes espaços vazios, como uma pequena área maciça composta de cargas positivas no centro, chamada de núcleo. Para se ter uma ideia do quão pequeno seria o núcleo do átomo, sendo o núcleo do tamanho de uma bola de ping-pong colocado no centro de um estádio de futebol, o átomo seria, em si, do tamanho de todo o estádio. Dessa forma, o modelo atômico de Rutherford era formado por uma região central chamada de núcleo, onde se encontravam os prótons, partículas de carga positiva, e os elétrons estariam se movimentando ao redor do núcleo numa região denominada eletrosfera. Rutherford acreditava que, além dessas duas partículas subatômicas, existia uma outra partícula no núcleo do átomo. 20 anos se passaram até que James Chadwick provasse a existência dessa terceira partícula, que não possuía carga, porém possuía massa igual à do próton. Dessa forma, o modelo de Rutherford foi complementado pela descoberta de Chadwick, chegando a um modelo onde temos o átomo formado por um núcleo composto de partículas positivas, os prótons, e partículas neutras, chamadas de nêutrons. E na região ao redor do núcleo estavam em movimento partículas negativas, os elétrons. Essas partículas é dado o nome de partículas elementares, pois a partir delas é que são formadas tudo que se conhece em nosso universo. Nós concluímos assim, acerca do nosso questionamento inicial, que a matéria é composta de átomos e que esses átomos, por sua vez, são compostos de três partículas elementares, os prótons, os nêutrons e os elétrons. Nos próximos vídeos, vamos estudar como essas partículas são utilizadas para caracterizar e explicar diversas propriedades dos elementos químicos. Até mais!